Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Em 20 de junho de 2018, a farmacêutica Jussara Rodrigues Silva Paz procurou a delegacia de Camaragibe para prestar queixa sobre o desaparecimento do marido, o advogado e médico cardiologista Denirson Paz da Silva, de 54 anos. Segundo Jussara, Denirson viajou para os Estados Unidos e em seguida para a Rússia para acompanhar os Jogos da Copa do Mundo. Deveria retornar no dia 12 de junho, mas não aconteceu. O casal morava com os 2 filhos, Danilo, de 23 anos, e Daniel, de 20, no condomínio residencial Torquato Castro, localizado no quilômetro 13 da estrada de Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife. A polícia encontrou documentos, malas e outros indicativos de que Denirson não tinha viajado. As câmeras de segurança foram verificadas e em momento algum ele deixou o condomínio. A delegada Carmen Lúcia desconfiou do envolvimento dos familiares. Enquanto prestava queixa pelo desaparecimento, Jussara perguntou como poderia acessar a conta corrente do marido. Em 3 de julho, um mandado de busca e apreensão foi expedido e no dia seguinte a polícia foi ao condomínio. Segundo a delegada, Danilo, filho mais velho do casal, ficou na sala enquanto Jussara acompanhou os policiais nas buscas e ficou tentando evitar que se aproximassem da área da cacimba no quintal da casa. Ela repetiu diversas vezes que Denirson poderia estar na mata ao lado do condomínio e que poderia ter tido um infarto enquanto caminhava nas trilhas, sempre tentando fazer a atenção dos policiais se voltar para o ambiente externo. Daniel, o filho caçula, estava trabalhando. O perito criminal Fernando Benevides, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, desconfiou do comportamento da mulher e notou que a cacimba tinha passado por alterações recentes. Havia 2 vasos pesados de flores ornamentais e pedras em cima da tampa de concreto. Uma foto tirada pela perícia mostra o momento em que a equipe começou a mexer no local. A expressão de Jussara foi classificada pela delegada como a cara de alguém que sabia que o crime iria ser descoberto. O perito quebrou a cobertura de cimento e, ao retirar a tampa, viu que parecia ser um fêmur ou um braço dentro do poço. Foi necessário o auxílio do corpo de bombeiros para a retirada das partes do corpo. O poço onde o cadáver foi encontrado tinha aproximadamente 25 metros de profundidade. No fundo da cacimba, a perícia encontrou pastilhas de cloro, cloro líquido, areia e metralhas para evitar o odor. Além do corpo ter sido esquartejado, também foi carbonizado. De acordo com a delegada, no momento em que o cadáver foi achado, nem Jussara nem Danilo pareceram tristes, surpresos ou revoltados. Jussara só repetia a frase: "Meu provedor, perdi meu provedor." E Danilo colocou a mão no rosto, abaixou a cabeça e pediu pelo diploma. Ficou o tempo inteiro segurando o canudo e dizendo: "Isso vai me ajudar muito." Danilo era engenheiro civil. A perícia identificou que a casa inteira foi lavada com alvejantes. As embalagens foram encontradas atrás de uma poltrona no quarto de hóspedes, onde Jussara estava dormindo havia cerca de 3 meses. O reagente luminol detectou vestígios de sangue em 2 banheiros e no hall de entrada da casa. No banheiro social, os peritos encontraram muitas marcas de sangue. No corredor que ficava entre o banheiro e a cacimba, existia sinal de arrastamento. No box do banheiro utilizado por Danilo, também foram detectadas marcas de sangue. Alguns cômodos haviam sido recentemente pintados. Os 2 foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver. Em 5 de julho, tiveram prisão temporária decretada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A fiança arbitrada para cada um foi de R$ 954 mil, totalizando 1,9 milhão de reais, mas a quantia não foi paga. Eles se recusaram a prestar depoimento e alegaram que só falariam em juízo. Segundo o chefe da Polícia Civil, Joselito Kerli, isso dizia muito e era contraditório, partindo do princípio que a família busca solucionar o caso.
Jussara foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor e Danilo seguiu para o Centro de Triagem de Abreu e Lima, Cotel. O jardineiro Emanuel Bezerra, que trabalhava havia 3 anos para o casal, prestou depoimento. Ele cuidava do jardim da casa 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. Segundo Emanuel, na semana do dia 28 de maio, ele não encontrou Denilson na casa como de costume. Ele recebeu uma mensagem de Jussara dando folga no dia 31 de maio. Ele achou estranho, porque nos 3 anos de trabalho para a família, isso nunca havia acontecido. Emanuel retornou no dia 4 de junho e sentiu falta de uma casinha de tijolos onde Denilson costumava guardar objetos de trabalho. Mesmo sem ele perguntar, Jussara justificou que o marido havia pedido para derrubá-la. Ela pediu para que ele limpasse as áreas do canil e do quiosque da casa, porque, segundo ela, um gato teria morrido depois de comer veneno de rato no local. Ao realizar o serviço, Emanuel encontrou um produto químico corrosivo e sentiu falta de um carrinho de mão que ele havia deixado na residência. Segundo ele, Jussara costumava reclamar com frequência do marido. O porteiro, que trabalhava no condomínio havia 19 anos, também foi ouvido pela polícia. Ele relatou que Jussara o chamou para tampar a cacimba próxima à piscina. O porteiro afirmou que sentiu um cheiro muito forte e viu muitas moscas varejeiras no entorno do buraco. Jussara disse que era por causa do cadáver de um gato que ela jogou no local. A última vez que o porteiro alegou ter visto Denilson foi no dia 31 de maio. Assim como o jardineiro, a empregada doméstica da casa também foi dispensada nos dias 30 e 31 de maio e retornou em 1º de junho. Testemunhas informaram que Denilson tinha um relacionamento conturbado com o filho Danilo e com a esposa. Jussara disse que ele desapareceu no dia 31 de maio. Nos dias que se seguiram, Danilo parecia ignorar o fato do pai estar desaparecido. Segundo a delegada Carmen Lúcia, Daniel teve um envolvimento no crime descartado pela polícia. Em depoimento, ele descreveu que o irmão tinha diagnóstico de fobia social, poucos amigos, era impaciente e tomava medicamentos para depressão e compulsão. Aos investigadores, Daniel contou que estava trabalhando quando recebeu a notícia da morte do pai por mensagens de amigos e ficou tão abalado que precisou de atendimento médico. Ele também mencionou que o irmão e a mãe tinham uma relação conturbada com o pai. No dia anterior ao desaparecimento, Denilson disse a ele que pretendia se mudar para o apartamento que tinha, localizado a 6 quilômetros do condomínio. O advogado Alexandre Felício de Oliveira, contratado para defender Jussara e Danilo, entrou com um pedido de habeas corpus. 2 foram negados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e 1 pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Segundo o advogado, Danilo era bipolar e fazia acompanhamento com um psiquiatra que lhe receitou medicamentos controlados. Em 10 de julho, o Instituto de Genética Forense confirmou pelo resultado de DNA que os restos mortais eram de Denilson. Uma terceira coleta foi feita pela Polícia Civil e novos restos mortais foram encontrados dentro da cacimba. Partes do corpo estavam sob areia e metralhas, retiradas de um espaço da própria casa na área externa, utilizado para armazenar carvão e material de limpeza da piscina. Mesmo tendo feito 3 coletas, a Polícia Civil não havia reunido todas as partes do corpo. As buscas continuaram e uma empresa de alpinismo ajudou o Corpo de Bombeiros nos trabalhos. Na tarde do dia 12 de julho, durante o 4º dia de escavações, a cabeça e o tórax de Denilson foram encontrados. Com essas novas partes, chegou-se à localização de cerca de 90% do cadáver e as buscas na área foram encerradas. As 2 partes encontradas estavam abaixo de areia e metralha e, por isso, as buscas passaram a ser feitas com auxílio de uma máquina escavadora de uma empresa de perfuração de poços. Em depoimento à polícia, Josefa da Conceição, empregada doméstica da casa, contou que o casal tinha brigas constantes, sempre por causa de dinheiro. Ela descreveu Denilson como um bom marido e excelente pai, e que ele teria planos de se mudar de casa. Ela definiu Jussara como uma pessoa fria, dissimulada e mentirosa. Disse que Danilo passou a tomar remédios para depressão depois do feriado de Corpus Christi, data do desaparecimento do pai. No depoimento, ela afirmou que no dia 1º
ao voltar da folga dada por Jussara, notou que havia obras para vedar o poço. Em 13 de julho, Jussara prestou depoimento e afirmou que não sabia quem cometeu o crime e que colocaram o corpo na cacimba da casa da família para incriminá-la. Garantiu que não pretendia se separar, mas discutia com o marido por causa de dinheiro. Denison era muito seguro com a vida financeira e raramente lhe dava seu cartão de crédito. Disse que pediu o dinheiro emprestado ao sogro para pagar as contas da casa até que o marido voltasse. Questionada se mandou lavar o quiosque e a área do canil, onde foram encontrados vestígios de sangue, ela disse que queria deixar o lugar limpo para a volta de Denison. Sobre a folga que deu ao jardineiro e à empregada doméstica, justificou que devia folga ao funcionário e que a doméstica alegou que chegaria muito tarde por causa da falta de transporte ocasionada pela crise do combustível. Jussara afirmou que não tinha domínio, mas sim cuidado com Danilo, pois ele estava passando por um processo de fobias e síndrome do pânico. Segundo ela, o filho passou a tomar calmantes depois do desaparecimento do pai. Jussara afirmou que ela e os filhos não saíram de casa no dia 31 de maio e que neste dia ela avisou a Daniel que Denison foi para o apartamento e de lá viajou. Jussara relatou que em 29 de maio, por volta das 19 horas, Denison chegou em casa para tomar banho. Ela então abriu sua maleta e encontrou R$16 mil em dinheiro. Antes de registrar queixa de desaparecimento, Jussara foi ao apartamento de Denison com uma amiga e encontrou a maleta com R$1.560 e o passaporte dele. Diz que não sabia o que foi feito com o restante do dinheiro. Um funcionário do condomínio disse à polícia que Danilo e Jussara pareciam perturbados. Danilo ficava bastante tempo em seu quarto. Jussara chorava muito, chamando pelo marido, e emagreceu bastante. Como havia dispensado a doméstica, diariamente ela saía para comprar o almoço em um restaurante próximo de casa. Prestadores de serviços que costumavam trabalhar para o casal teriam sido contratados para pintar o apartamento para onde Denison se mudaria. Para os vizinhos, era improvável que o crime tenha ocorrido em um roupante ou briga, uma vez que a casa da família ficava em frente ao poço de água coletivo, em uma rua central, onde seria improvável que ninguém tivesse ouvido nada. Um mês antes do assassinato de Denison, o cachorro da família, a qual ele era muito apegado, foi encontrado morto. Quando Daniel chegou em casa, Jussara disse para o filho não ir até o local, porque o cachorro estava agonizando e ensanguentado. Mas quando ele foi lá, viu que o animal estava espumando, trêmulo e sem conseguir levantar. A polícia consultou um veterinário que disse que havia sinais de envenenamento. Em 28 de maio, Jussara enviou uma carta para a administração do condomínio para informar que sua casa seria dedetizada porque estava infestada de insetos. A polícia supôs que foi modo de ocultar vestígios do crime. O corpo de Denison foi liberado pelo IML de Pernambuco na tarde do dia 27 de junho e chegou a Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, cidade natal de Denison, na manhã do dia seguinte. O velório foi feito na casa do pai dele, Francisco Ferreira, e uma missa foi feita na igreja matriz. Denison foi sepultado no cemitério municipal de Campo Alegre de Lourdes. Em 20 de agosto, o laudo do IML apontou que a causa da morte foi asfixia por esganadura. Em 22 de agosto, Jussara deu uma entrevista. Ela tentou culpar os funcionários do condomínio pelo assassinato de Denison e negou que tivesse se separando. Em 29 de agosto, a Polícia Civil concluiu o inquérito. Jussara e Danilo foram denunciados pelo Ministério Público de Pernambuco, que decretou a prisão preventiva dos dois, apontados como autores de homicídio triplamente qualificado. A polícia concluiu que o crime foi premeditado. Jussara descobriu no dia 30 de maio, um dia antes do assassinato, que o marido tinha um relacionamento extraconjugal havia 5 anos. Ela teve acesso às senhas pessoais de Denison e encontrou em arquivos do computador dele fotos íntimas de uma mulher. Os arquivos foram acessados às 7 horas e 8 minutos. Às 11 horas, um segundo acesso foi registrado.
Meia hora depois, Denison cancelou pela internet uma viagem que o casal tinha agendada para o exterior no dia 2 de junho. A reserva do estacionamento do aeroporto, onde deixariam o carro até a volta, também foi desfeita. Ligou para o consultório e avisou que manteria os atendimentos. No histórico de buscas do celular, a polícia identificou que ele estava procurando por fechaduras para o apartamento para onde se mudaria. Na tarde do mesmo dia, Jussara dispensou o jardineiro e a empregada doméstica. O casal já estava em processo de separação. A polícia acreditava que a descoberta da traição tenha provocado um ataque de fúria em Jussara e se tornado a principal motivação do crime. A investigação também apontou a possível motivação de Danilo. Segundo a polícia, ele e o pai não tinham um bom relacionamento. Em uma das conversas que Danilo teve com os investigadores, se referiu a Denison como desgraça. De acordo com a polícia, Denison chegou em casa por volta das 19h50 do dia 30 de maio. Naquela noite, ele chamou o filho mais novo, Daniel, para uma conversa em seu quarto, durante a qual contou que iria se mudar para um apartamento e afirmou que a relação com ele seria a mesma, independente da separação do casal. Após a conversa, Daniel deixou o quarto do pai por volta das 23h30. Segundo a polícia, o crime teve início cerca de meia hora depois que Daniel foi dormir. A perícia apontou que o quarto de Denison foi o ponto inicial do crime. Ele estava na cama quando aconteceu a asfixia por esganadura. Segundo o perito criminal Fernando Benevides, a força aplicada no golpe indicava que o estrangulamento tenha sido praticado pelo filho mais velho, devido ao porte físico do agressor indicado pelos exames. Após a asfixia, Denison foi levado por cerca de 6 metros até um corredor próximo ao quiosque, em frente a um quartinho no qual ele guardava ferramentas de trabalho. Nesse local, Jussara e Danilo tentaram carbonizá-lo, mas sem sucesso. A perícia identificou ainda que objetos contundentes foram utilizados para dar pancadas na cabeça de Denison. Ele teve fraturas no osso ióide, na mandíbula e em partes do crânio. O corpo foi esquartejado nesse corredor, que ficava distante 2 metros da cacimba onde foi encontrado. O inquérito apontava que uma serra foi utilizada para dividir o corpo em 3 partes. Sobre o apartamento que Denison se mudaria, Jussara deu diferentes declarações, de acordo com a polícia. Primeiro, disse que o imóvel estava sendo arrumado para que a família passasse um tempo lá enquanto a casa era reformada. Posteriormente, alegou que o apartamento seria alugado. O exame de perícia, feito com reagente químico luminol, apontou a presença de sangue em todos os cômodos do imóvel, com exceção do quarto de Denison. Vestígios foram identificados inclusive em um guarda-roupas no quarto de Danilo e nos boxes dos banheiros. No dia seguinte ao crime, Jussara e Danilo apresentavam dores na coluna, segundo a polícia, causados pelo esforço físico do assassinato e da limpeza do local. Em uma conversa com sua professora de pilates, na manhã do dia 31, Jussara afirmou que não poderia ir para a aula, pois estava com crise de coluna, devido ao esforço físico feito enquanto trabalhava com o jardineiro no dia anterior. Frisa-se que ela tinha dispensado o jardineiro. Ainda na conversa, a professora se ofereceu para ir até a casa dela, mas ela disse que não precisava. Segundo a polícia, no dia em que registrou o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, em 20 de junho, Jussara fez uma visita ao apartamento do marido com a cunhada e uma amiga, simulando ser a primeira vez que iria ao local após o desaparecimento. Ela fingiu que estava passando mal ao entrar no apartamento por medo de achar o corpo dele lá, mas em uma conversa com a irmã no dia 18, ela afirmou que esteve anteriormente no imóvel. Em 3 de setembro, Jussara confessou ser a autora do assassinato e inocentou o filho Danilo. Diz que agiu sozinha e se deixou levar pelas emoções após descobrir que o marido tinha uma amante. Em 14 de setembro, foi realizada a reconstituição do crime, após 10 horas e com várias simulações de movimentos. A polícia testou a capacidade física de Jussara e Danilo. As informações coletadas foram comparadas com os testes de laboratório para detectar contradições.
Um funcionário do Hospital Barão de Lucena, onde Jussara trabalhava, também participou. Ele ajudou Jussara quebrando a casinha de ferramentas de Denilson. O entulho serviu para ocultar o corpo dentro da cacimba. De acordo com os peritos e com a própria Jussara, ele desconhecia que havia um cadáver no local. Durante a reprodução simulada, no quarto onde Denilson teria sido morto, Jussara viu uns brincos e uma pulseira de ouro. Ela então mudou a expressão de tristeza e choro para pedir à polícia para usá-los. Quase 2 meses depois, o laudo concluiu que Jussara não agiu sozinha. Ela contou com a ajuda de outra pessoa e, segundo a polícia, seria do filho Danilo. O advogado responsável pela defesa, Rafael Nunes, contestou o resultado do laudo e alegou que a Polícia Civil de Pernambuco fez um trabalho tendencioso. Para o advogado, a conduta de Jussara configurava como legítima defesa. Ela teria se defendido de uma agressão física quando Denilson bateu a cabeça e morreu em consequência do ferimento. Danilo seria, assim, excluído do crime. A defesa tentava que Jussara respondesse apenas por ocultação de cadáver. Segundo o advogado, ela confessou ter entrado em luta corporal com o marido na manhã do dia 31 de maio. Durante a briga, deu um chute em Denilson e ele bateu a cabeça no chão. Depois, ela afirmou que o esganou e em seguida trancou o corpo no quiosque próximo à piscina e à noite o esquartejou, tudo sozinha. De acordo com a defesa, existia um histórico de violência doméstica, o que não foi comprovado. Em 21 de dezembro, o Tribunal de Justiça de Pernambuco atendeu a um pedido de Danilo e lhe concedeu liberdade provisória após o pagamento de fiança no valor de R$5.000, além do cumprimento de medidas cautelares. Ele ganhou o direito de permanecer em liberdade até o julgamento. Em 1º de fevereiro de 2019, Danilo divulgou um vídeo em que contou sobre o trauma sofrido, apontou erro nas investigações policiais e pediu que a mãe pague pelo crime contra Denilson. Em 4 de novembro de 2019, Jussara foi julgada no Fórum de Camaragibe. O júri foi composto por 5 mulheres e 2 homens. Daniel, filho mais novo de Jussara e Denilson, foi uma das testemunhas de acusação. Ele contou que desde o crime não teve mais contato com a mãe e esperava que ela fosse condenada. A empregada doméstica, Josefa da Conceição, que trabalhava com a família havia 5 anos, também foi uma das testemunhas. Jussara Rodrigues Silva Paz foi condenada a 19 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O advogado de defesa, Rafael Nunes, afirmou que as testemunhas arroladas pela acusação teriam sido compradas. O assistente da acusação, o advogado Carlos André Dantas, encaminhou um pedido de diligência para apurar o fato. A defesa recorreu para que a pena fosse reduzida e o Ministério Público para que fosse aumentada. Danilo entrou com pedido de recurso para que não fosse julgado pelo tribunal do júri. Entretanto, levando em consideração a decisão da juíza da comarca de Camaragibe de que existiam indícios suficientes de autoria do crime por parte dele, o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Pernambuco e ele será levado a júri. A data ainda não foi definida. Em 21 de dezembro de 2021, por unanimidade, os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Pernambuco negaram o pedido de redução de pena para Jussara feito pela defesa e negou também o pedido feito pelo Ministério Público para que a pena fosse aumentada. A defesa pôde recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Jussara permanece presa na colônia penal feminina no Engenho do Meio, na zona oeste do Recife. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.